Fala assim comigo: onde estiver o meu tesouro. Fala forte: onde estiver o meu tesouro. Fala forte: onde estiver o meu tesouro, estará o meu coração. Presta atenção: o seu tesouro não vai estar no seu coração. Olha só, o seu tesouro não vai estar no seu coração. É o seu coração que vai estar no seu tesouro. Pegou? O seu tesouro não vai estar no seu coração. É o seu coração que vai estar no seu tesouro. Por isso que a Bíblia diz assim: ajuntai tesouros no céu. Porque se você ajuntar tesouro na terra, o seu coração vai estar na terra. Se o seu tesouro for um carro, o seu coração vai estar no carro. Se o teu tesouro for sua família, seu coração vai estar na sua família. E Jesus fala assim: ajuntai tesouros no céu. Porque aonde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Olhe para a pessoa e fala do seu lado assim: você é um tesouro de Deus. Amém? Presta atenção, deixa eu te falar algo aqui nessa noite que vai trazer uma paz para o seu coração. Todas as vezes que os discípulos erravam, Jesus olhava para os discípulos com olhos de amor para eles, e eles se sentiam amados e perdoados. Jesus vai embora, e ele disse que ele ia embora, e ele andava, e aqueles discípulos andavam com Jesus intimamente. Não é fácil você perder um grande amigo. Imagina um grande amigo no nível de Jesus. E Jesus falou que ia mandar o Espírito Santo. Quando nós pensamos no Espírito Santo, nós pensamos ele como selo de Deus em nós. O que é o selo? Você imagina uma carta? Uma carta está selada. Se ela está selada, ela tem destino, ela tem validade, ela tem importância. Ninguém pode arrancar um selo de um rei. Quando o Espírito Santo te selou, irmão, acabou. Ninguém pode tirar o selo do Espírito Santo. O selo significa segurança. O selo significa garantia. E Deus quer trazer boas novas para nós aqui nessa noite. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo também, além de selo, ele é testemunha. Testemunha é aquele que fala do que tem ouvido. Quando alguém vai dar testemunho de alguma coisa, é porque ele viu alguma coisa, é porque ele presenciou alguma coisa, então ele é testemunha daquilo ali. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é selo, ele é o testemunha, mas a maioria das igrejas, a maioria dos crentes pensam no Espírito Santo unicamente como o poder de Deus. Porque o Espírito Santo é o poder operante de Deus, e ele é o poder operante de Deus. Todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. O Espírito Santo é o poder que criou todas as coisas, né? Então, nós fomos aprendendo muito nas igrejas que o Espírito Santo é o poder. Eu vou jejuar para estar com poder, eu vou para o monte para me encher do Espírito Santo para ter poder, né? Então a comunhão com o Espírito Santo para essas pessoas é apenas para obter poder. Poder para pregar, poder para cantar, poder para expulsar demônios, poder para curar os enfermos, e tudo isso o Espírito Santo tem. E muitos baseiam o Espírito Santo apenas nisso. Evidentemente que ele veio para nos revestir de poder, mas nós não podemos esquecer em nenhum instante, que o Espírito Santo é uma pessoa. Deixa eu falar para você: Deus amou o mundo. Deus, o que ele tinha para fazer na terra, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar nessa noite. O que Deus tinha para fazer na terra, ele já fez, irmão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. O que ele fez? Ele deu Jesus. Deus não tem mais como dar mais nada além do que ele já deu. Jesus já fez a parte dele.
Ele veio aqui na terra e morreu por mim e por você. Ele entregou a vida dele por nós, e a Bíblia diz que agora ele está sentado diante do trono do Pai, intercedendo por nós. Acabou. Sobrou quem? Sobrou o Espírito Santo. E a gente quase não fala do Espírito Santo, a gente quase não fala sobre o Espírito Santo. E quando a gente fala, a gente só pensa nele como poder para expulsar demônio, poder para curar enfermos, mas a gente esquece que ele é uma pessoa. E como uma pessoa, nós devemos aprender a nos relacionar com ele. A gente vai para o encontro com Deus, tudo que acontece lá no encontro com Deus só tem a ver com ele. Quando a gente está aqui nesse lugar, tudo que acontece aqui só tem a ver com ele. E nós precisamos aprender a nos relacionar com essa pessoa em tudo. Jesus disse assim para os discípulos: olha, eu preciso ir embora, eu tenho que ir embora, eu já cumpri a minha parte, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu preciso ir embora, mas eu vou mandar para vocês alguém que vai te conduzir à verdade. Então ele veio para fazer algo especial nesses dias. Escute isso. O Espírito Santo, ele não veio para nos condenar. O Espírito Santo não veio para nos trazer condenação. O Espírito Santo não veio para trazer condenação. Toda vez que você ouve uma palavra de Deus, e essa palavra de Deus é condenação para você, é julgo para você, toda vez que você ouve uma palavra de Deus, você se sente mal, você se sente a pior pessoa, não é obra do Espírito Santo isso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não vem condenar ninguém, ele não é acusador. Amém? Olha o que o Espírito Santo veio fazer na terra. João capítulo 16, versos 7 ao 11. Jesus falou: estou indo embora. E o Espírito Santo tem uma obra para realizar na nossa vida aqui na terra. Você precisa entender isso. Você fica orando lá no seu quarto: Jesus, faz isso comigo, Jesus, faz isso, Jesus, Jesus, Jesus. Você, irmão, você ora em nome de Jesus, mas quem está fazendo essa obra em você é o Espírito Santo. Se você não aprender a se relacionar com o Espírito Santo, você está perdendo tempo. João capítulo 16, versos 7 ao 11. Todavia digo-vos a verdade, para o vosso bem, que eu vou, Jesus está falando, eu vou embora, que é para o nosso bem. Se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, fala comigo assim, do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Presta atenção. Jesus veio, o Espírito Santo veio na terra para fazer o quê? Para convencer o homem o quê? Bota o versículo 8 aí para mim. E quando ele vier, ele vai nos convencer do pecado. Fala comigo assim, pecado, justiça e juízo. Fala assim para mim, pastor, o que é isso? A primeira coisa que você vai ouvir nessa noite, que vai tirar todo o peso das suas costas, ele nos convence do pecado. Veja que a palavra está no singular, não é dos pecados, é do pecado. E isso significa duas coisas. Primeiro, ele veio nos convencer do pecado, no singular descreve a condição ou a natureza pecadora do homem. Quando o homem ainda não é convertido, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador.
Deixa eu te falar para você, você que tem o sonho de ganhar o seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, seu parente, qualquer um, você nunca vai conseguir convencer alguém que ele precisa de Jesus. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. O Espírito Santo convence o homem que ele precisa de um Salvador. Todo mundo que está aí fora sem Jesus nesse momento, ele sabe, porque tem alguém testificando no coração dele, e é o Espírito Santo, que ele precisa de um Salvador. A Bíblia diz que ele veio para nos convencer. A primeira coisa, nos convencer de quê? Que nós precisamos de um Salvador. E a segunda coisa que significa nos convence do pecado, é que ele pode indicar que hoje, que existe apenas um pecado que condena o homem ao inferno. Ele está aqui convencendo o homem que ele precisa de um Salvador, e ele está aqui convencendo o homem que só existe um pecado que leva o homem para o inferno. As pessoas cometem uma infinidade de pecados, mas o que realmente vai condenar o homem para o inferno é aquele que não creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz assim: se com tua boca creres e com teu coração confessares, será salvo. Só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa do pecado. Só o Espírito Santo. Nós oramos, nós intercedemos por essas pessoas, mas quem convence é o pecado. Qual é o único pecado? Você vê que o texto não está dizendo que ele vem nos convencer dos pecados, ele vem nos convencer do pecado. O único pecado que leva o homem para o inferno é o pecado de não crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque se os outros levassem, nós estávamos roubados. Porque depois que você aceitou Jesus, você ainda continua pecando. E você só vai ser transformado de glória em glória. Qual é o pecado que leva o homem para o inferno? O pecado de não crer em Jesus, que é a blasfêmia do Espírito Santo. E a única pessoa que pode convencer isso é o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo veio para nos convencer. O Espírito Santo veio para convencer o mundo que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Antes de nós nos convertermos, ele nos convence do pecado. Mas depois que nós nos convertemos, tem muita gente que acha que Deus assim é meio paranoico, meio lunático, sabe? Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas eu sinto uma perturbação, Deus está sempre me perturbando. Antes de você aceitar Jesus, o Espírito Santo está te convencendo, sabe? Depois que você aceita Jesus, irmão, ele não fica te incomodando, te perturbando, mostrando os seus pecados no plural o tempo todo. Ele não fica o tempo todo te amolando, pois nesse caso ele não seria o consolador, ele seria o perturbador. Imagina, ninguém consegue viver com ninguém o tempo todo apontando o dedo para você. Ninguém consegue ficar vivendo. Eu fico vendo às vezes as pessoas falam assim: é tão difícil servir a Deus, as pessoas, ninguém consegue ficar vivendo assim o tempo todo com um amigo que fica o tempo todo falando que você está errado. Ninguém consegue desfrutar da vida do lado de uma pessoa que fica te criticando o tempo todo. Ninguém consegue viver feliz, sabe, do lado de alguém que fica te condenando o tempo todo. Nós fugimos de pessoas que nos censuram, nós fugimos de pessoas que ficam continuamente, sabe, tentando mostrar os nossos pecados, mas aqueles que conseguem ver coisas boas em nós, aqueles que conseguem ver virtudes em nós, que nós mesmos nem vemos, sabe, esses se tornam os nossos amigos, e nós até nos apaixonamos por essas pessoas, né? Nós somos conquistados pelos nossos cônjuges, né? Nossa esposa, nosso marido, porque eles conseguiram ver coisas boas em nós que nós nem mesmo conseguimos ver. Agora imagina, a Bíblia diz que o Espírito Santo é seu amigo que vai estar do seu lado. Imagina o seu amigo o dia todo te condenando, o dia todo te condenando. Que vida triste seria. Nós fomos, sabe, conquistados por Ele. Esse é o testificar do Espírito Santo.
A Bíblia diz que Ele é o nosso amigo, Ele é uma pessoa, nós precisamos nos relacionar com Ele. Como que você vai se relacionar com uma pessoa que fica o tempo todo te condenando? Amados, depois que nós nos convertemos, já não mais precisamos ser convencidos do pecado, nós precisamos ser convencidos de outra coisa. Presta atenção nessa palavra, porque essa palavra vai trazer tanta cura para você nessa noite. Eu fico vendo as pessoas que elas estão na igreja servindo a Deus tanto tempo, mas elas não têm segurança, elas não têm alegria, elas não têm paz. Eu fico vendo as pessoas dizendo para mim assim: pastor, é tão difícil ser crente. Eu falei: mas por quê? Porque é muita perturbação, é muita dificuldade, é muita luta. Eu falei: eu não sei, hoje eu estou salvo, amanhã eu perco a minha salvação. Sabe, depois que você aceitou Jesus, depois que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo não precisa ficar mais te convencendo dos seus pecados, não, ele precisa te convencer de outra coisa. Olha que o texto diz ali que ele veio te convencer do pecado, não é dos pecados. Ele veio te convencer do pecado. Que pecado? O pecado que, se você não entregar a sua vida para Jesus, deixa eu te falar, você que está aqui nessa noite com muito amor e carinho, talvez você goste da nossa igreja, talvez você goste da gente, talvez você goste de alguém que te trouxe aqui, mas isso não vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu não posso fazer isso por você, ninguém que está aqui pode. Só o Espírito Santo tem poder para te convencer que você precisa de um Salvador. Porque enquanto você tentar se salvar, irmão, você está perdido. Talvez você está aqui nessa noite e o Espírito Santo está falando no seu coração aqui agora: eu estou querendo te convencer que você precisa de um Salvador. E se você entregar a sua vida para Ele, irmão, sua vida nunca mais será a mesma. Porque esse é o papel do Espírito Santo, nos convencer do pecado. Pastor, depois que Ele nos convence do pecado, o texto diz que Ele veio nos convencer do pecado e da justiça. Fala assim comigo: justiça. Irmãos, talvez aqui seja o pior problema da Cretolândia. A grande parte dos crentes crê em Jesus como Salvador, mas nunca compreenderam que eles receberam a justiça de Cristo. O Espírito Santo está fazendo isso aqui, para convencer que agora Ele é justo. Eles continuam tentando se apresentar diante de Deus, confiando nas suas obras. Eles continuam tentando se apresentar diante de Deus, confiado na sua obediência. A Bíblia diz que a nossa justiça, as nossas obras diante de Deus são trapos de imundícia. Eu falei isso domingo passado. Não serve para nada. Não serve para nada. Não, a Bíblia não diz que é o nosso pecado que é trapos de imundícia. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapos de imundícia. Toda vez que você tenta chegar diante de Deus confiado na sua obediência, confiado no seu amor, confiado no que você entende de Deus, sabe o que é para Deus? Isso é trapo de imundícia, porque você está falando que o sacrifício de Jesus não valeu nada. Somente o Espírito Santo pode nos dar a revelação da justiça pela fé. Ouça o que eu vou te falar nessa noite: ser considerado justo, quando você acha que tem um comportamento bom. Toda religião ensina isso, todo lugar te ensina: olha, se você fizer isso, se você obedecer os meus mandamentos, né? Você vai lá em Deuteronômio 28 e lê ainda o livro da lei: se você obedecer o meu mandamento, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ser justo. Isso aí, qualquer lugar ensina isso aí, irmão. Mas se declarar justo, porque você recebeu o dom da justiça e a abundância da graça, isso somente é resultado do Espírito Santo, que pode nos convencer. Por quê? Porque você olha para você e você não vê nada de bom. Você olha para você e não vê nada que presta. E Jesus disse assim: o Espírito vai nos convencer da justiça, porque Ele complementou ainda dizendo essa expressão assim: porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Vocês conseguem imaginar Jesus andando com aqueles discípulos? Acaba pão, Ele multiplica pão. Tem um cara endemoniado, Jesus lá nas cadeias, cara
todo preso, morava no sepulcro, Jesus com a ordem, o mar se levantava, Jesus com uma ordem acalmava tudo. Precisava de uma pessoa morta, Jesus ressuscitava, você andando do lado dessa pessoa, olha que segurança. Jesus fala para eles assim: eu vou embora. Jesus fala assim: vocês não vão me ver mais. E eles piraram, porque todas as vezes que eles erravam, irmão, todas as vezes que eles erravam, como eu e você erra, andando do lado de Jesus, Jesus não tinha uma espada de fogo para queimar eles, não. Quando eles erravam, a Bíblia diz, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro com amor. A religião que está te punindo, te botando no banco. Uma vez eu estava na igreja, chegou uma irmã, ela falou assim: pastor, eu queria membrar aqui na igreja. Eu falei: sim, pode ficar à vontade. O que eu preciso fazer? Eu preciso ficar quantos meses no banco? Mas como assim, minha filha, ficar no banco? Eu não entendi, sinceramente eu não entendi. Não é porque eu estava no mundo aprontando, eu achei que, porque não tem nem banco, é cadeira, né? E a filha dela está rindo aqui, que ela está aqui. Eu falei: mas como assim ficar no banco? Não, pastor, porque eu estava no mundo, eu aprontei, então eu vou ficar em disciplina no banco, quantos meses até eu... Falei: sai, Satanás, isso é lei. Todas as vezes que o povo errava, Jesus expressava amor para eles, não condenação. A mulher pega em adultério, todo mundo querendo apedrejar, pá, pá, pá. E aí, Senhor? Ele falou assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a mulher, vai todo mundo embora. Jesus olha para ela e fala assim: cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, nem eu, vai embora, não peques mais. Imagina aqueles discípulos, todas as vezes que eles erravam, Jesus tinha um olhar de aceitação para eles. Nós sabemos que o Senhor não aprova o pecado, irmão, longe disso. Mas quando eles falhavam, eles poderiam ver nos olhos de Jesus o perdão, a aceitação. E agora o Senhor disse assim: eu vou embora. E eles ficaram tristes, pensando assim: pô, quem vai olhar para nós quando a gente errar? Quem vai olhar com esses olhos de amor para nós? A Bíblia diz que quando Pedro errou, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, se é a gente, irmão, nós logo uma lança de fogo: sai, está queimado, eu te avisei. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele, constrangeu tanto ele, que ele saiu para chorar. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Falou: por que eu fiz isso com ele? Quando você entende o amor de Deus, quando você pecar, você não vai pegar o amor de Deus para pecar, não. Quando você pecar, você vai chorar amargamente, porque como que eu vou pagar Jesus dessa forma, sendo que Ele foi tão bom para mim? E os discípulos ficaram tristes, assim: quem vai olhar para nós agora? E o Senhor então disse que eles não iriam mais ver a face de Jesus. Você consegue imaginar? Você já teve uma boa amizade que você teve que terminar com ela, irmão? Por causa da distância, você teve que mudar, fazer alguma coisa. Eu tive um amigo quando eu tinha 17 anos, a gente andava junto o tempo todo na igreja, só tinha eu e ele. No culto de jovem era eu e ele, porque só tinha eu e ele de jovem na igreja, não tinha mais nenhum jovem, né? No culto de oração era eu e ele, porque só tinha eu e ele orando, lá em São Domingos, né? Aí a cidade tinha uma festa da cidade, lá no interior tem as festas de cidade, todo mundo ia para a festa da cidade, eu e ele, para a gente não ir para a festa, ficava junto, o tempo todo. Eu não tinha onde comer, porque não é que faltava, né? É porque meu pai lá não gostava muito da gente, de cristão, e botou a gente para fora. Eu morava com meus irmãos, 5 irmãos homens. Meus irmãos me tornavam caro, eu era o único crente. E assim, não tinha família. E aí, a casa dele era tudo certinho, o pai dele, a mãe dele, todo mundo cristão, tinha um avô, tinha tudo, aquela casa do sonho, não tem? Então na hora de comer, onde eu estava? Comendo lá com ele. Tomava um cafezinho lá com ele, orando com ele, culto de jovem, eu e ele. Monte dos jovens, eu e ele, o tempo todo. A única coisa que eu separava um pouco dele, que eu gostava de jogar uma bola, ele não gostava. Aí eu dava uma desviada assim, depois eu voltava. Chegou um dia que eu gostei de alguém mais do que dele, irmão.
Chegou um dia que eu gostei de alguém mais do que dele. Foi da minha esposa agora. Ela morava em Vitória, eu tive que mudar para Vitória. Aí eu sentei com ele e chorei. Rapaz, eu vou embora. Nunca vou te esquecer. Que olho não vê, coração, né? Por isso que a gente faz ceia. Jesus falou assim: eu vou fazer a ceia, porque senão vocês vão esquecer de mim. Agora imagina aqueles discípulos andando com Jesus. Jesus falou assim: eu vou embora, cara, eu tenho que ir. Pô, a mãe de Pedro está doente, o cara vai lá e ora, Jesus vai lá e ora e cura. Está com problema, cura. Não é religião, aquela religião opressora que tinha na época. Aí encontra Jesus livre, brincando com as crianças, multiplicando o pão, conversando com a prostituta, curando o enfermo. E aqueles pastores, tudo serão. Aquela coisa, não tem aqueles homens, esses caras são tão santos que você chega perto dele e a sua mão começa a suar, né? E aí os caras conhecem uma igreja dessa, a igreja de Jesus, andando com Jesus para cima e para baixo o tempo todo. Aí chega a hora que Jesus fala assim: eu vou embora, vocês não vão ver mais a minha face. Mas Jesus falou assim: mas eu vou mandar para vocês alguém que vai testificar do Espírito dentro de você. E ele vai declarar que os seus pecados estão perdoados. Escute, hoje quando nós falhamos, como nós podemos saber que Jesus ainda nos ama? É o Espírito que nos convence da justiça. Essa é a justiça do Novo Testamento que foi dado pela graça, pela fé. Nós precisamos ser convencidos frequentemente da justiça. Talvez você está aqui nessa noite, você já foi convencido que Jesus é o Salvador, mas você ainda não foi convencido que você é justo. Um dia eu fui pregar na igreja, eu fiz a maior besteira, mas eu fiz sem querer. Eu falei assim: eu queria convidar que os justos ficassem de pé. Uma igreja grande, nem o pastor ficou de pé. O Espírito Santo ainda não conseguiu convencer eles que eles são justos. Tem justo aqui? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O Espírito Santo já te convenceu que você é justo? O Espírito Santo já conseguiu te convencer que você é justo? Ou ele está ralando com você, e quando você olha no espelho toda vez, fala assim: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não vou no culto porque eu estou desanimado, porque eu briguei, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sempre olhando para a sua performance. Isso é lei. Eu sei que quando eu olho para mim, eu sei que quando você olha para você, você não vê justiça em você. Por isso que o Espírito Santo está testificando que nós somos justiça de Cristo. O Espírito Santo está te convencendo do pecado. A obra do Espírito Santo aqui agora, Jesus já morreu, Deus já mandou, agora é o Espírito Santo que está fazendo uma obra aqui. Jesus está fazendo, o Espírito Santo está fazendo a obra. Ele está te convencendo que você é justo. E segundo, terceiro, ele está nos convencendo do juízo. Você está achando que o Espírito Santo é só poder para curar enfermo? Você está achando que o Espírito Santo é só poder para expulsar demônio? Não! O Espírito Santo está aqui na terra para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou você nunca leu esse versículo? Ou nunca ninguém te ensinou esse versículo? Que juízo? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Isso aqui é muito legal. Deixa eu falar aqui para você. É o diabo que já está condenado, não é você. O juízo é sobre o diabo, é ele que está julgado, é ele que está condenado e não nós. O juízo é sobre o príncipe desse mundo, não sobre nós. Nós precisamos ser convencidos que o diabo já está condenado e está debaixo dos nossos pés. Aleluia! Uma igreja poderosa tem que se levantar. Oh! Não, pastor, o diabo está tomando conta de tudo. Olha, oh meu Deus, bom é quando a gente era crente antigamente. Agora, pastor, a internet é do diabo. Claro, nós entregamos tudo para o diabo. A gente é da época da igreja que tudo era do diabo. Irmãos, deixa eu te falar, eu me converti na época que não tinha bateria, irmão, porque bateria era do diabo. Aqui é época de dinossauro, tá, irmão? Bateria era do diabo, a música era do diabo, era só piano. A ideia era a música pro diabo, ele criou isso, essa mão de doideira aí.
Televisão era do diabo. O diabo falou assim: já que vocês estão me dando, então eu vou pegar. Aí fez essa bagunça aí na televisão aí. Sabe o que os crentes deu para o diabo? Falou assim: política não é coisa de crente, política é do diabo. Ele falou: é minha? Então tá bom. Botou aquele monte de gente lá para roubar a nossa nação, porque nós entregamos para ele. A cultura é de quem? Do diabo. Entregamos a cultura para o diabo. Então o que é os nossos filhos estão ralando aí? Irmãos, deixa eu te falar, o Espírito Santo está tentando nos convencer que quem está debaixo de juízo não somos nós vamos reinar com Cristo Jesus, e o diabo já está condenado em nome de Jesus. Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas bem forte. Valeu, Jesus. Fala comigo assim: Espírito Santo está trabalhando para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira parte do Espírito Santo. Tem mais duas. Ele, além de estar fazendo isso, ele está testificando. Testificando o quê? Romanos 8, 15 e 16. O Espírito, você acredita que o Espírito Santo precisa fazer isso, que a gente não consegue aprender? Romanos 8, de 15 a 16. 15 primeiro. Porque não recebeste o espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então todo mundo que aceitou Jesus recebeu um espírito, não de escravidão, e o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. O Espírito que mora dentro de nós, ele testifica com o Espírito de Deus que nós não somos mais escravos, que agora nós somos filhos de Deus. Não precisamos viver atormentado, não precisamos viver debaixo da lei do merecimento, não precisamos viver debaixo da justiça. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. E o texto diz assim: adoção, fomos adotados. Essa palavra seria mais bem traduzida como filiação, pois recebemos o poder. João capítulo 1, verso 12, diz assim: pois quantos receberam? João 1, 12. Eu gosto de ler porque fica mais fácil para todo mundo acompanhar. Mas a todos os que creram, que foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder. Arranje outra tradução para mim aí, mas eu vou mudando aqui. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós recebemos o poder de se tornar filhos de Deus. Portanto, esse versículo que nós lemos de adoção, não significa alguém, presta atenção, que foi lá e adotou uma criança, e agora essa criança se tornou filho dela. Essa palavra adoção, do ponto de vista espiritual, está querendo dizer que nós nascemos de outro reino, nós somos estrangeiros aqui na terra. É o que esse Espírito quer dizer quando ele diz adoção. É o próprio Espírito Santo agora testificando dentro de mim e de você que nós somos filhos de Deus. Imagina, um homem muito rico, ele pega um garoto na rua, pobre, e ele pega esse garoto pobre e ele adota esse garoto, como nós fazemos aqui na nossa sociedade. Você adota esse garoto, traz ele para casa, coloca esse garoto para morar numa mansão, dá as melhores roupas para ele, dá as melhores comidas para ele, dá os melhores tudo para ele, coloca ele num lugar muito confortável. Mas apesar de tudo, o garoto sempre continua se sentindo com um sentimento de inferioridade, porque ele é adotado. Não é isso que o texto está dizendo. E esse garoto um dia, ele sai de casa e vai embora. O homem pode dar tudo para esse garoto. O homem que adotou esse garoto pode dar tudo para ele, pode dar roupa para ele, pode dar comida para ele, pode dar uma casa boa para ele, mas esse homem não pode colocar o espírito de grandeza dentro do garoto. Ele pode dar tudo para esse garoto, mas esse garoto sempre vai ter uma inferioridade com os irmãos.
porque ele foi adotado. Não é isso que o texto está dizendo quando fala de filiação. Agora ouça, Deus fez isso por nós, Ele nos tirou da rua, Ele nos colocou numa mansão, Ele nos deu casa, mas a Bíblia disse que Ele colocou o Espírito dEle dentro de nós, o Espírito de grandeza, não o Espírito de temor, no qual clama, Abba Pai, e nós agora não somos adotados, nós somos filhos de Deus, temos a grandeza dentro de nós, aleluia! Mas só o Espírito Santo pode te convencer disso, porque a maioria dos crentes vive uma vida miserável. Não consegue vencer o pecado, não consegue ser feliz no casamento, não consegue viver no dia a dia, porque não foram convencidos pelo Espírito Santo ainda que eles são filhos de Deus. Aqui não tem não, mas ontem eu aprendi uma legal. Eu sempre falava lá na Indonésia, né? Mas ontem eu aprendi uma melhor, porque eu estava amaldiçoando o pessoal da Indonésia. Aqui não tem não, mas numa igreja que tem lá no Mar Morto, dentro do Mar Morto, está lotado de crente que ainda não se sente filhos de Deus. Vive no espírito de escravidão. E sabe o que é o pior? Aqui não tem, só no Mar Morto tem inveja dos crentes que são abençoados. Por que ele é mais abençoado que eu? Por que não sei o que? Por que não sei o que lá? Sabe por quê? Porque ele ainda não foi convencido pelo Espírito que ele é filho de Deus. Quem é pai aqui, irmão? Quem é pai aqui sabe o que é filho. Eu ia contar a sua da caixa de bombom, mas eu vou contar outra. Filho chega, você compra um negócio gostoso, bota em casa guardado. Filho chega da rua, ele não quer saber quanto você deu, ele não quer saber de quem é, nem que hora que vai comer. Ele não pede por quê, ele não pede para quê, ele entra e come. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele é filho, ele sabe que ele tem a grandeza do pai dentro dele, ele sabe que ele está na casa dele, ele sabe que ele tem o pai dele que supre todas as coisas. Filho não pede, pai, por favor, você pode pegar o seu salário esse mês e comprar comida para mim? Você pode pegar o seu salário e comprar? Filho não faz assim, filho ainda fala para você assim, você me gerou, então se vira. Você nunca vai ver um filho. Você vai lá fazer um churrasco na sua casa, você compra a melhor carne, faz tudo. O filho chega, irmão, ele come, ele nunca fala assim, pô pai, valeu, hein? Pô, arrebentou, hein? Precisa de ajuda aí? Porque ele não tem espírito de escravidão, ele tem espírito de filho. Lá no Mar Morto, o que mais tem é crentes com espírito de escravidão. O Espírito Santo ainda não convenceu para ele que ele é filho, que ele pode ficar à vontade, que ele pode entrar dentro de casa, ele pode abrir a geladeira, ele pode ir no quarto, ele pode deitar no colo do pai, ele pode dizer, paizinho amado, eu te amo, paizinho amado, eu estou aqui porque tu és o meu pai. Eu entro com ousadia no Santo dos Santos. Tem filho, Deixa eu falar esse negócio de filho aqui. Quando seu filho chega em casa, que ele vai conversar com você, como é que é? E aí, mãe, beleza? Certinho? Tranquilo? Foi um bom dia? Beleza? E aí, pai, beleza? Tranquilo? Bom? Filho, está conversando com você. Tem filho na igreja, que quando você manda ele orar, ele faz assim. Meu pai, pai do meu Deus, muda a voz. Imagina eu chegando em casa, o Danilo falou assim, e aí pai, como é que foi o culto? Eu sei que tem gente aqui que imitaria melhor que eu, hein?
o cara muda a voz para orar. Orar é o que, irmão? Com quem? Falar com quem? Está vendo a religião? Pai. Se Deus para você é só Deus, você está em ar puro até hoje. Se Deus para você é só Deus para você, é por isso que a sua vida é essa vida difícil que você leva. Porque quando nós temos Deus para ser só nosso Deus, nós voltamos para o merecimento, para a lei. Porque o Deus da Bíblia, a gente tinha que merecer para Ele dar alguma coisa para a gente. Mas se o Deus da Bíblia virar o seu Pai, Pai nosso que estás no céu, santifica, não é? Pai nosso que estás no céu. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui nessa noite. O Espírito já te convenceu que você é filho? Pastor, eu sou da igreja Koinonia Livres. Eu vou todo domingo. Eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando se o Espírito já te convenceu que você é filho. Eu sou crente. Não, não é crente. Filho. Existe a diferença de ser crente e ser filho. Talvez você não saiba, o melhor crente da terra é o diabo. Se tem uma coisa que o diabo não faz, é duvidar de Deus. A Bíblia diz que ele crê, conhece a Bíblia todinha, e a maioria dos crentes nem conhece a Bíblia. Eu não estou perguntando se você é crente, eu estou perguntando se o Espírito Santo já te convenceu que você é filho. Porque aqui, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E o texto que nós lemos anterior, que nós lemos, né? Qual é mesmo? Diz que o Espírito Santo está testificando que nós somos filhos de Deus. O inimigo sempre vai trabalhar na sua vida para você duvidar que você é filho. Quando você começa a ler a Bíblia, o que ele virou para Jesus e falou? Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. O diabo sempre vai tentar dizer que você não é filho. Quando Jesus estava na cruz, morrendo na cruz, lá pagando o preço no final, o que eles falaram? Se tu és o filho, desce daí. O diabo sempre vai mostrar para você que você não é filho. Por isso que o Espírito Santo tem que te convencer. Porque servos não reinam, mas filhos reinam. Ele quer te manter debaixo de um espírito de escravidão, para você viver atemorizado. Você é cristão, mas vive com medo do dia de amanhã, vive com medo das dívidas, vive com medo de tudo, porque enquanto você não for convencido de filho, você sempre vai ter um espírito de temor dentro do seu coração. Mas o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Fala assim, fala forte, eu sou filho do meu paizinho amado. Dá uma salva de palmas para eles. Deixa o Espírito Santo te convencer disso. Essa é a obra do Espírito Santo que Ele está fazendo. Ele está aqui na terra te convencendo do pecado. Então Ele te convenceu do pecado, que você precisa de um Salvador. Pronto, você aceitou Jesus. Você saiu do primeiro nível. Quando você saiu do primeiro nível, o Espírito Santo está te convencendo que você agora é justo. Aí a maioria já parou aí. Depois que Ele te convence que você é justo, Ele vai te convencer do juízo, que quem está debaixo dos seus pés é o diabo. Quem está julgado é o diabo, não é você. Você nasceu para reinar. Depois que Ele te convence isso, Ele vai te convencer que você é filho. E por fim, Hebreus capítulo 10, verso 15 a 17. A Bíblia diz que Ele é o nosso testemunha. Presta atenção, amado. Hebreus capítulo 10, de 15 a 17. E o Espírito Santo também nos dá testemunho. Ele é testemunha a esse respeito. Porque depois de ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente, acrescentando. Olha esse versículo agora. Ele está testemunhando o quê? E não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas maldades. Aleluia, aleluia.
O Espírito Santo está dando testemunho que nós fomos completamente perdoados. Ou você tem um caso de um juiz, o testemunho vai lá dizer assim: olha, eu vi o acidente, eu fiz. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele estava testemunhando. O Espírito Santo testemunha por nós, mas ele não testemunha em nós. Olha a diferença. Ele dá testemunho por nós, e não em nós, que os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram todos cravados na cruz de Cristo. Por isso o Espírito Santo estava lá, ele deu testemunha, ele é o testemunho. E ele lembra que o sacrifício de Jesus, naquele dia, foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Quem está testemunhando sobre nós na cruz, não é um homem, não é um anjo, é o Espírito Santo. Você só pode ter paz no seu coração, se o Espírito Santo convencer você, que os seus pecados foram perdoados. Se você quiser viver uma vida plena e abundante, uma vida de paz, que o Senhor veio nos dar, você precisa vencer a acusação e a condenação na sua vida. Mas para isso você precisa entender que o Espírito Santo, ele está testemunhando todos os dias que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. O Espírito Santo, ele veio. Para isso nós precisamos entender a obra que o Espírito Santo está fazendo. A obra do Espírito Santo sempre gera vida, mas a obra do diabo sempre gera morte e acusação. O Espírito Santo enche a sua vida, sabe, do santo falar divino. O Espírito Santo enche a sua vida de um fluir de Deus. O Espírito Santo está fazendo uma obra nessa terra. Qual desses estágios você está? A Bíblia diz que o Espírito de Jesus ia embora, e ele ia mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia nos convencer do pecado. Você que está aqui nessa noite, você já foi convencido do pecado? Você já foi convencido que você precisa de um Salvador? O único pecado que leva o homem para o inferno é não aceitar Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que o Espírito Santo está convencendo o homem do pecado. Depois que ele convence o homem do pecado, ele vai te convencer da justiça, que você agora se tornou justo. Talvez você olhe para você e não vê nada. A maioria dos crentes pararam aí. Por isso que eles acham que eles perdem a salvação. Porque eles olham para eles e esquecem que eles foram selados pelo Espírito Santo. Não tem como você mandar um selado do Espírito Santo para o inferno, porque se ele for para o inferno, ele leva o Espírito Santo junto com ele, e lá já não vai ser mais inferno, porque onde tiver o Espírito Santo vai ter vida. É por isso que os crentes acham que perde salvação, porque eles pararam só na salvação, mas agora eles não entendem que o Espírito Santo está te convencendo que você é justiça de Cristo. Eu vou pregar uma palavra aqui só sobre justiça de Cristo, porque quando nós colocamos a armadura de Cristo, nós calçamos os pés da preparação do Evangelho, nós colocamos o cinturão da verdade, nós colocamos o capacete da salvação, nós colocamos o escudo da fé, mas nós colocamos a couraça da justiça sobre nós, a justiça de Cristo, que mostra que agora você é justo. Qual etapa que você está? Você já foi convencido do pecado? Você já foi convencido que agora você é justo? Será que você que está aqui nessa noite, você já foi convencido do juízo, que não é você que está debaixo de condenação? Quem está debaixo da condenação é Satanás, quem está julgado é o diabo, é ele que anda debaixo dos pés da igreja, não você que anda debaixo dos pés dele. Nossa, olha o que a Disney está fazendo, olha mais um filme, mais uma novela endemoniada. Nossa pastor, o que você acha disso? Nada, o mundo só está sendo o mundo, eles estão fazendo o que eles sabem fazer. Mas não se preocupa não, já li o final da história, eles estão debaixo dos nossos pés. Seu problema é que você não chegou lá no final do livro ainda. O dia que você chegar no final do livro, você vai ver o final da história.
E você vai ver que Jesus Cristo vai estar reinando com os filhos dele por toda a eternidade. E Satanás vai ser lançado no lago de fogo, porque ele já está julgado, amém? Então não se preocupa com isso não. Deixa o Espírito Santo te convencer do juízo. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Deixa eu terminar o resumo aqui. Guarda seu glória a Deus para daqui a pouco. O Espírito Santo está te convencendo do pecado. Irmão, ninguém vai te enganar mais, irmão. Depois dessa palavra você sai liberto daqui. Qual é o pecado que leva o homem para o inferno? O pecado de não aceitar Jesus. Acabou. A blasfêmia do Espírito Santo. O que é a blasfêmia do Espírito Santo? Ele está aqui te convencendo. Aceita Jesus, aceita Jesus. Ele morreu por você, ele morreu por você. E você está falando, não aceito, não aceito, não aceito. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Aceitou Jesus? Agora ele está te convencendo que você é justo. Aceite de uma vez por todas que as suas obras não valem nada. O que vale é o que Jesus fez por você. Depois do juízo é o diabo. Depois ele está testificando que nós somos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Oh! Tem filho de Deus aqui? Coloca um sorriso nesse rosto. Oh! Tem filho de Deus aqui. Aleluia. E Ele está testemunhando que dos seus pecados Deus não se lembra mais. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te convencer disso. Você é filho, você é filho, você é filho. Essa é a sua realidade, irmão. Essa é a sua realidade. Paizinho amado, Paizinho amado. Ninguém pode te tirar das mãos dele, ele disse. Ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Aqueles que vêm a mim, ninguém pode tirar das minhas mãos. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Arabassuri canta, arabassuri canta, arabassuri anda, arabassuri. Teus pensamentos me definem. É os pensamentos de Deus que te definem, não é os pensamentos desse mundo, não, irmão. Ele te chama de filho. Oh, sinta-se justo nessa noite. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida nessa noite. Tudo que Ele precisa é de um coração sincero. Tudo que Ele precisa é de um coração sincero
que se coloque diante dele nessa noite e reconheça o que Jesus fez por você. Fale para ele nessa noite: Deus, eu abro mão do meu merecimento, eu abro mão da minha razão própria, eu abro mão dos meus esforços, eu aceito o que Jesus fez por mim. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Deixa o Espírito te convencer nessa noite disso. Feche os seus olhos, deixa Ele te convencer nessa noite. Você não tem mais espírito de temor, você tem espírito de filho que clama Abba. Abba é paizinho, paizinho, paizinho. Quando Jesus falou Abba, os homens daquela época quase morreram do coração, porque todo mundo falava Deus, Deus Jeová, Deus não sei o que, Deus não sei o que lá. E Jesus falou assim: paizinho querido, paizinho querido, paizinho querido. Deixa o Espírito Santo te convencer nessa noite que você é filho. Lança sobre ele todas as suas ansiedades nessa noite. Lança sobre ele todas as preocupações que você tem carregado até hoje. O filho, quando tem um pai, ele chega para o pai e coloca diante do pai: pai, olha aqui, pai, eu não estou conseguindo, me ajuda. Peça ajuda dele nessa noite. Peça ajuda do seu pai nessa noite. Para de olhar Deus como Deus, começa a olhar Ele como seu pai. Para de religião. Ah, eu fui na igreja. Esquece isso, irmão. Você precisa de um relacionamento com o Espírito Santo. Você pode ter vindo aqui nessa noite hoje, não ter se relacionado com Ele, mas a culpa não é dele. Ele está aqui do seu lado te esperando. Um abraço, uma palavra. Eu pertenço a ti. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Ele colocou a grandeza dentro de você. Eu era órfão, hoje sou filho. Perca o espírito de orfandade aqui nessa noite, amado. Perca o espírito de orfandade. Ele é pai. O Pai me adotou.